Olá, o Link CNJ começa agora, o programa que aproxima você do Judiciário Brasileiro. A conversa desta semana é com Márcio Evangelista, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Ele fala sobre as ações contra as fake news, notícias falsas. Entre elas, uma campanha lançada este mês. O objetivo, combater mentiras e boatos divulgados principalmente nas redes sociais. O programa vai mostrar ainda: mais de 50 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Veja as marcas do abandono paterno e os direitos que são negados aos filhos. Conheça os impactos e as consequências das fake news. Saiba como identificar uma notícia falsa na nossa reportagem especial. E mais, as últimas notícias do CNJ. Infelizmente, crescer sem a presença do pai é uma realidade que muitas crianças brasileiras enfrentam. Os problemas gerados pelo abandono paterno são inúmeros. Vão desde a falta do amparo material até danos psicológicos. Todas as lembranças da infância de Jonatas registradas em fotografias. Este era o jeito que Dona Lourdes encontrou de ficar mais perto do filho. Como o pai não quis a criança, ela passou boa parte do crescimento dele trabalhando. E quando arrumei 2 empregos, então foi mais complicado, porque aí saía de um emprego e já ia para o outro. Ele ficava nessa mãe crescer, ela tinha outros filhos também, então ele ficava lá a semana toda. E eu levava, quando eu arrumei o 2º emprego, eu já levava os lanchinhos da semana toda para ele. Foi a minha opção. Achei melhor assim do que igual muita gente faz. Eles fazem também por pressão, né? Porque muita gente me pediu para adotá-lo, porque ele era muito fofinho. Todo mundo queria adotar o Jonatas. Eu não, o Jonatas é meu filho, ele vai ser criado comigo do jeito que der certo. E deu muito certo. A distância só uniu os dois. Hoje, o filho carrega na pele a homenagem à Dona Lourdes. Mas tanto amor nunca apagou o sofrimento de não ter um pai presente. Quando tinha reunião de pais na escola, eu via lá os pais chegando com os filhos e eu tinha aquela sensação assim de estar faltando assim um pai ali, presente ali, Dia dos Pais mesmo. Mas e com o passar do tempo eu fui assimilando e fui... O pai que eu tenho é minha mãe, então minha mãe é mãe e pai. Situações assim são comuns no Brasil. 55 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O problema não é a filiação no documento, mas a sucessão de direitos negados aos filhos quando há o abandono paterno. A pensão alimentícia é o mais comum deles. A Justiça determina o pagamento de alimentos, só que alguns pais não cumprem com a obrigação. Cometem um crime civil e correm o risco de serem presos. Mas não é só isso. Também existem outras formas de violação de direitos. Tem um abandono que cada vez está se discutindo mais, que é o abandono emocional, afetivo, né, das possibilidades dessa criança de ter um genitor como referência, como... uma fonte de acolhimento e de apoio no seu crescimento, né? E que isso, inclusive, tem sido reconhecido por alguns tribunais como passível de indenização por danos morais, né? Dessa ausência desse pai na criação dessa criança. Sem falar nos danos psicológicos. Geralmente, quando há um abandono paterno, há uma sobrecarga da mãe, que fica incumbida de suprir as necessidades, muitas vezes materiais, afetivas, de segurança. Isso pode gerar uma dificuldade na relação, mas é importante dizer que em alguns casos essa ausência pode ser suprida por uma outra figura de referência importante, outro familiar, que pode desempenhar essa função paterna da mesma forma. Apesar de todas as dificuldades na infância, Jonatas conheceu o pai 35 anos depois. E hoje tenta não cometer os mesmos erros com a filha Letícia, de 11 anos de idade, fruto do primeiro casamento. Eu sou muito presente em todas as atividades dela. Eu tento dar assim, todo o suporte, que apesar de minha mãe ter me dado muito, eu não tive da parte do pai, mas que eu tento fazer isso por ela. Então sou muito presente em escola, e passear, e trazer ela aqui, eu acompanhar esse crescimento dela. A notícia de hoje do nosso giro vem do Tribunal de Justiça da Paraíba, que concluiu a primeira etapa do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. 100% dos processos foram digitalizados e estão no cadastro. Chegou ao fim a primeira fase de inserção dos dados dos processos de execução penal. 100% dos processos foram digitalizados e cadastrados e 50% implantados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU.
A instalação do sistema no Judiciário Paraibano foi realizado em 30 dias. Foram 6 mil processos digitalizados, eis que os outros processos já tramitavam no meio virtual. 100% dos processos cadastrados, aproximadamente 27 mil processos já cadastrados, e 50% desses processos já foram devidamente implantados. O juiz Carlos Neves acredita na agilidade que o sistema unificado irá trazer para usuários internos e externos, sobretudo com relação aos benefícios carcerários. Diante da otimização do próprio sistema, que traz ferramentas que permitem a concessão da progressão do regime, do livramento condicional, da extinção da pena quase que em tempo real à data que garante esse direito, isso vai criar um novo horizonte dentro da execução penal, porque nós estamos então acolhendo um sistema realmente eficaz, de forma que saímos todos ganhando com esse trabalho durante esses dias. O desembargador Joás de Brito, coordenador do Grupo de Monitoramento de Fiscalização do Sistema Carcerário GMF, lembrou que a implantação do CEU ainda terá continuidade. Isso foi uma grande vitória, uma equipe que trabalhou muito bem, foi um esforço hercúleo do tribunal, todos nós sabemos as dificuldades enfrentadas pelo tribunal, mas houve uma determinação, tanto da minha parte enquanto coordenador do GMF, como do presidente do Tribunal de Justiça e de todos os empenhados, o Tom Meales, o diretor do fórum, a equipe que veio tanto de Minas quanto do Paraná, daí porque deu esse resultado tão positivo. O diretor do Fórum Criminal da capital, o juiz Adilson Fabrício, explicou a logística montada em prol dos trabalhos desempenhados. Conseguimos montar 50 computadores com seus respectivos scanners e se começou a fazer a implantação, cadeiras, tudo isso envolve uma infraestrutura grande. Então o Fórum Criminal fez a sua parte, que foi exatamente disponibilizar o espaço e todo o equipamento aqui que foi montado para fazer a implantação. Alisson de Sá Ponce Leon, um dos 94 servidores que trabalharam na implantação do sistema, valorizou a atuação do trabalho em equipe, bem como dos resultados obtidos. Todos nós nos unimos, diante das dificuldades conseguimos fazer um bom trabalho que foi tão bem reconhecido pelo pessoal do CNJ e pela presidência do Tribunal de Justiça. Então, em nome de todos, eu agradeço imensamente a doutor Oswaldo, a doutora Bárbara, ao desembargador também, o presidente, por toda a atenção dispensada a nós, servidores. A gente volta já já com um assunto que ganhou destaque não só no Brasil, mas no mundo afora, as fake news. Quer saber mais? Fique com a gente. Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdadeiras, mas com as redes sociais, esse tipo de publicação ganhou proporções assustadoras. O termo fake news começou a ser usado pela imprensa internacional nas últimas eleições dos Estados Unidos e ganhou o mundo. A divulgação de notícias falsas pode ter impacto em vários setores da sociedade: economia, política, segurança, saúde e também na vida pessoal. Fale a verdade, entre uma espiada e outra nas redes sociais, você para um pouquinho para pensar se o que está lendo é real ou história inventada, fofoca maldosa. Às vezes você repassa certas coisas, e isso já aconteceu comigo, de repassar certo material que não deveria ter sido repassado, Eu leio cada coisa absurda, Hoje em dia tem muita gente que manda qualquer coisa e não tá nem aí, então é complicado. Olhar o celular, as notícias e vídeos em sites e grupos de conversa. Olhar, mas não checar. Aí está o perigo. Na correria do dia a dia, muitas vezes faltam atenção e bom senso. Caminho fácil para o compartilhamento de notícias falsas. Nas eleições, o que mais teve foi fake news. No grupo da família, então, e aí eu ia atrás, ou então nem respondia, ignorava, para não perder desgaste mental, desgaste físico, com discussão inútil. Fake news ganharam destaque nas últimas eleições americanas. Muitas reportagens falsas para prejudicar candidatos. Aqui no Brasil também foram muito usadas por adversários políticos. O assunto foi tão grave que o Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado, determinou que o Facebook analisasse os conteúdos publicados pelos usuários
e excluísse informações falsas. E a boataria virtual não atinge só políticos, gente conhecida. O cidadão comum também sofre com internautas mal intencionados. 3 de abril do ano passado. O que representa esse dia para você, Francisca? O que você lembra? Quais as sensações? Um dos piores dias da minha vida. O desabafo da Francisca é sobre publicações de um vídeo em sites, jornais, aplicativos de conversa. Não houve nenhuma montagem, o vídeo é real. O problema está nas informações passadas por quem gravou as imagens. Francisca chegava para trabalhar no HRT, Hospital Regional de Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Ela bateu o ponto eletrônico, mas segundo a mulher que fazia a gravação, Francisca foi embora, não trabalhou. O vídeo viralizou na internet. Francisca disse que sofreu todo tipo de ataque. Ameaça de morte, palavrões, palavrões mesmo assim, daqueles mais pesados que você possa imaginar. Pessoas mandando juntar na porta do hospital, me bater até matar, né? Que uma pessoa dessa merece morrer. As pessoas estão ali precisando dela e ela está fazendo isso, ela está batendo ponto e indo embora. Ela registrou ocorrência na polícia e as investigações estão em andamento. A técnica de enfermagem diz que não conhecia a mulher que fez o vídeo. Justifica que saiu depois do ponto para estacionar o carro e voltou a trabalhar em seguida. Porque no local que tinha o ponto que era onde nós batíamos para entrar, para trabalhar, estava quebrado. Na realidade, eles até tiraram o ponto de lá, aquele aparelho. Tiraram e aí o local que a gente pode bater o ponto é lá na portaria central, no ambulatório e no pronto-socorro. Então, um dos locais mais perto, para mim, é ali o da portaria central. Então, como eu já estava vindo, eu parei o carro ali, fui lá, bati o ponto, entrei, dei a volta e já entrei no meu setor. Já comecei o meu trabalho. O controle interno da Secretaria de Saúde do DF avaliou o caso, confrontou as informações e constatou que Francisca trabalhou no dia da gravação do vídeo. O Sindicato dos Técnicos e Auxiliares confirmou que a acusação anônima é falsa, mas as consequências do ataque virtual permanecem. Abala a sua vida, né, com sua família. Por isso é que você precisa mesmo de um apoio de família, de amigos. E se eu não tivesse tido esse apoio, eu acho que eu tinha caído numa depressão. Edgar é um caçador de boatos virtuais, um jornalista incomodado com a onda de fake news. Ele se especializou no assunto, montou um site para desmentir notícias falsas. A vontade de criar um site desse surgiu em 2012. Quando eu vi que tinha muita gente compartilhando notícia falsa na internet e tinha pouca gente desmentindo, né? Então, jornalista mesmo não tinha ninguém na época, né? Então, o boatos.org ali foi o primeiro site feito por jornalistas a desmentir notícia falsa. Vasculha tudo, tem faro para mentiras. O site vem ganhando muitos acessos. Todos os dias recebe links de matérias enviados pelos internautas e esclarece as publicações. Hoje, se eu vejo uma notícia falsa que precisa ser desmentida, eu não resisto. Eu tenho que ir lá e pesquisar, escrever e informar as pessoas. Edgar diz que os assuntos são variados, tudo depende das discussões do momento. Os sites aproveitam polêmicas e destilam conteúdo fake. Cabe ao público mais cautela. A partir do momento que eu recebo um texto ali que eu já acho que ele é estranho, não tem fonte, tem muitos erros de português, tem um caráter muito alarmista, não dá muitas informações, eu já fico desconfiado. Então, assim, é uma dica para as pessoas, inclusive. Se você receber um texto desse, dá uma procurada. É o primeiro ponto. Para este advogado especialista em direito penal, não bastam propostas para criminalizar as fake news. O combate deve começar pelos internautas. O melhor caminho é ações públicas, políticas públicas de conscientização das pessoas sobre a importância de validar as informações. Independente disso, dependendo do que é divulgado, nós já temos tanto no Código Penal como no Código Civil instrumentos suficientes para poder buscar uma reparação legal. Nós temos ali os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Nós temos ali a falsa informação, também é tipificado, que poderia classificar como fake news. Já dentro do direito
civil, nós temos as violações dos direitos da personalidade, a imagem, a honra, a reputação da pessoa. O mais difícil é identificar os autores ou mandantes, depende de quebra de sigilo do IP, a localização do computador, que pode ser até fora do país. Muitas vezes o trabalho também é feito por robôs, que podem fazer mais de 1000 postagens por segundo. Se é um jornal local ou se isso está hospedado num website local, muitas vezes você, com uma certa velocidade de um mês, talvez menos, consiga resolver. Não, mas se isso está hospedado num site no exterior, então talvez isso vai requerer uma manobra judicial mais lenta. Então isso pode, enfim, talvez demorar um pouco mais. E alerta: pessoas, grupos, empresas, alvos de fake news devem denunciar o mais rápido possível. Você precisa guardar essa informação. O endereço aonde está hospedado é importante. Com esse dado, você pode buscar uma delegacia de polícia e fazer um registro de ocorrência. Isso é um elemento importante. Um terceiro elemento importante, se você tem conhecimento de quem é o ofensor, não confrontar esse ofensor, porque ele pode dar maior vazão. No começo deste mês, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma campanha para combater as fake news no Poder Judiciário. Tribunais de todo o país começaram a usar a hashtag Fake News Perigo Real. O tema tem preocupado o presidente do STF e do CNJ, Dias Toffoli, que recentemente determinou a abertura de um inquérito para apurar ameaças e disseminação de informações falsas sobre a corte. Além de publicações online, o CNJ e o STF pretendem fechar parcerias com agências de checagem de fatos para contestar boatos sobre o judiciário. É mais informação para os internautas não caírem na mentira. A gente viu os estragos das fake news e para saber mais detalhes sobre o assunto, eu falo com o Márcio Evangelista, juiz auxiliar da presidência do CNJ, sobre as ações de combate. Márcio Evangelista, juiz auxiliar da presidência do CNJ, obrigado pela participação aqui no Link CNJ. O Conselho Nacional de Justiça está com uma campanha, hashtag Fake News Perigo Real. Como que foi estruturada, pensada essa campanha? Sim, é uma preocupação, né, do CNJ, e não só em relação a ofensas que podem ser colocadas contra o Poder Judiciário, mas de uma forma geral de conscientização e informação à sociedade. Então, isso foi estruturado porque hoje nós recebemos muitas demandas perante o Poder Judiciário de indenização, de processos de investigação para identificar quem são os autores das fake news, né, das ofensas que podem ser também geradas perante as redes sociais, o que hoje é esmagadoramente todo o meio de comunicação hoje passa necessariamente pelas redes sociais. Então, a campanha é para conscientização, para informar a população de que essas fake news podem acarretar muitos danos à sociedade como um todo. O senhor falou sobre danos, alguns casos que ganharam destaque nos últimos anos. Vão aparecer nessa campanha? Sim, nós temos estudos que comprovam aí que a informação falsa gera danos em todas as ordens, né? Danos à imagem, à reputação, e chega ao extremo de inflamar o povo, né, contra algumas pessoas. Nós tivemos um caso um pouco recente aí sobre uma moça que foi morta, linchada por informações falsas, né? Então, reputações são abaladas, né? Nós vemos aí que uma informação numa rede social, ela se divulga em menos de 5 minutos, já ganhou o mundo, né? Então, isso pode realmente atrapalhar a vida das pessoas. A Constituição Federal é muito clara nisso, eu quero enfatizar sobre isso, que a liberdade de expressão é um pilar da nossa Constituição, da nossa sociedade. Nós não toleramos que essa liberdade seja cerceada. Só que, como todo direito, dentro da própria Constituição, nenhum direito é absoluto. A própria Constituição diz que a inviolabilidade da intimidade, da privacidade deve ser respeitada. E a imagem é protegida pela Constituição. Então nós temos aí um balanço dos bens, né? A liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade para não violar a intimidade, privacidade, o direito de imagem das pessoas. A pessoa que posta primeiro a informação tem a responsabilidade de postar uma informação verídica.
mas aqueles que recebem essa informação também têm a responsabilidade de só divulgar, só compartilhar essa informação se tiver ciência de que aquilo é verdade, para não espalhar um fake news. A gente para um pouquinho nosso bate-papo, mas no próximo bloco tem mais Link CNJ com fake news. O Link CNJ está de volta com a nossa entrevista sobre fake news com o Márcio Evangelista, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Qual vai ser esse canal de comunicação, de troca de informações da campanha com a população? Em todas as mídias sociais do próprio CNJ, né? Nós trabalhamos com Facebook, com Instagram, com Twitter, tudo isso vai ser divulgado constantemente. Nós temos um plano de trabalho todas as semanas com informações sobre o que já aconteceu, quais foram os danos causados sobre isso e como que deve ser feito, como que a pessoa deve verificar se aquela informação é verídica ou não. Então ele vai procurar nas fontes, né? Nós temos hoje já uma evolução nas redes sociais, que nós temos hoje meios de comunicação que confirmam as informações, né? Então eles vão lá confirmar se aquela informação é verídica ou não, então é a cautela, né? O princípio básico é a cautela. Estão previstas parcerias com agências de notícias para filtrar esses conteúdos falsos? Sim, isso, como eu disse anteriormente, já existe, né? Essas agências de notícias já trabalham com isso, eu acho que é da essência da comunicação, né? O jornalista, na sua formação, ele tem que apurar a informação para ver se é verídica antes de tratar a notícia. E as agências de comunicação hoje estão trabalhando nisso, então tem várias agências de comunicação que disponibilizam em seus sites, nos seus meios de comunicação, métodos para confirmar a informação. E o CNJ vai trabalhar junto com eles, vai disponibilizar nas nossas páginas, nas nossas informações, esses links, essas informações, em que a população pode ir lá conferir se é verdade ou não a informação. E no caso do Poder Judiciário, qual o impacto, principalmente para os magistrados, para o trabalho deles? O Poder Judiciário está preocupado com isso, né, como todos os outros poderes, mas a preocupação é geral, como eu disse no início. Não é só as fake news que são apontadas ao Judiciário, mas o fake news como um todo, como o mal que está acontecendo hoje na sociedade. Óbvio que o Poder Judiciário pretende trazer essa informação à população também para que não seja vítima de fake news, mas a ideia central da campanha é informar a população como fake news do geral, né, como um dano que pode causar, porque isso chega ao Poder Judiciário. Nós temos inúmeras ações, tanto na seara penal como na seara civil, ou seja, na seara penal investigar quem é o autor do fake news, investigar qual foi a intenção de divulgação dessa fake news, porque pode ser um fake news que foi propalada, mas sem a intenção de ofender, como no caso que um cidadão desavisado que compartilhou uma fake news sem verificar a fonte, mas também tem as fake news, né, que são dolosas, aquelas que querem fazer para ofender as pessoas. Então, na seara penal, isso há uma investigação, identificação de quem seria o autor desse fake news. E, como eu disse no princípio, a Constituição Federal protege a imagem das pessoas. Então, se a fake news foi lá e violou a imagem dessas pessoas, a própria Constituição deixa muito claro isso, é passível de indenização. O objetivo da campanha é alertar, mas a pessoa também acaba ficando esperta sobre as punições, né? Todos nós temos a responsabilidade pela divulgação da fake news. Divulgou, o primeiro que criou a fake news, os outros que divulgaram, tudo isso gera uma responsabilização penal em alguns casos e civil, que é em larga escala. Para encerrar, a campanha segue até quando? A ideia é que tenhamos aí até setembro, outubro, mas dependendo da expectativa que nós temos que isso seja bem sucedido, se for bem sucedido, a gente pode renovar isso e incluir num plano de comunicação do próprio CNJ. Márcio Evangelista, muito obrigado pela participação aqui no Link CNJ. Sucesso na campanha.
Eu que agradeço, esperamos que todos que tenham acesso à campanha, né, sejam conscientizados com isso e também nos dê sugestões sobre isso, né? A comunicação do CNJ, ela tenta chegar sempre próximo ao cidadão para informar quais são as tarefas, né, do Poder Judiciário, e chegando próximo do cidadão com conscientização, nós vamos ver que as fake news vão diminuir. Acompanhe agora as notícias do CNJ. Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça reuniu os parceiros do Pacto Nacional da Primeira Infância. O grupo discute as estratégias para fazer valer os direitos e a proteção de crianças de até 6 anos. São 40 órgãos públicos e entidades, inclusive da sociedade civil, que vão estar ao lado do Conselho na missão de garantir que crianças nesta faixa etária sejam tratadas como determina a Constituição Federal. Ao abrir a primeira reunião do Pacto Nacional da Primeira Infância, o presidente do CNJ falou do cenário que tem ido contra a lei. A realidade brasileira revela que mais de 6 milhões de crianças, nessa importante fase da vida, se encontram em condições de vulnerabilidade socioeconômica e institucional. Por serem essas crianças majoritariamente atendidas pelo sistema de justiça em suas variadas instâncias, o Poder Judiciário não pode ser indiferente a tal quadro. Cabe também a nós, como aos demais atores que integram a rede de proteção à criança, seja no âmbito do Poder Executivo, seja nos organismos não governamentais, é dever nosso atuarmos para garantir que as intervenções realizadas nesse contexto deem efetividade aos direitos previstos na nossa Constituição. É um projeto de todos nós e vamos fazer depois um passo a passo, levando em consideração a expertise das senhoras e dos senhores, o envolvimento das questões em cada um desses pontos para definirmos, então, de que forma vamos fazer cada uma dessas ações. A rede vai trabalhar junta até 2020, com diversas ações como pesquisas, seminários, grupos de trabalho, capacitação de magistrados e premiações. Todos que atuam de alguma forma na primeira infância vão contribuir para que haja dignidade na principal fase da vida, que são os primeiros 6 anos. Essa iniciativa para nós é muito importante estar aqui, compartilhando com o CNJ e com as outras experiências que aqui estarão sendo apresentadas e debatidas, para podermos ter um desenho global e nacional de que caminhos podemos conjuntamente seguir para melhor fortalecer, melhor criar condições de fato, igualdade de oportunidades a todas as crianças do nosso país. Nós acreditamos que nós podemos contribuir com o pacto no que diz respeito a essa capacitação, também no que diz respeito aos seminários e no diagnóstico. O diagnóstico é um importante passo para que nós tenhamos informações sobre o impacto que o sistema de justiça tem na infância em todo o país. Esta edição do Link CNJ termina aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no domingo, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela companhia e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.